Trump assume a cadeira de presidente dos Estados Unidos, sendo o 47º presidente da história do país. Vamos falar um pouquinho quem foram os líderes que compareceram à cerimônia de posse, porque isso diz muito sobre o futuro governo Trump, e também qual é o Estados Unidos que ele assume. Será que está numa boa condição, numa má condição? O que ele vai precisar mudar? Lembrando que ele promete mais de 100 ordens executivas já na primeira semana, e várias delas bem polêmicas. Tanto do ponto de vista interno, com combate à cultura woke e questão também dos impostos, mas também no cenário internacional, sendo que no seu discurso ele falou abertamente sobre a questão de retomar o Canal do Panamá e mudanças importantes na relação com o México. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Putin, que fala que quer um diálogo da paz com o Trump, e a gente teve o Zelensky implorando para ser convidado e não foi, o que indica como deve ser a mediação do governo americano, enquanto a gente tem o Lula, presidente brasileiro, falando que quer ou deseja uma gestão profícua, alegando que não quer problemas com os americanos. Será que a gente vai conseguir? Para finalizar, pessoal, falar também sobre a questão do TikTok com o Trump, que aparentemente vai conseguir ser negociado, entender exatamente como, e falar também sobre as sabotagens que acontecem no Mar Báltico. Rússia e China são extremamente acusadas, mas o Washington Post divulga que na verdade não é bem assim. Enquanto isso, a gente tem o cessar-fogo colocando uma pressão gigantesca em cima de Benjamin Netanyahu, já que o Hamas, pelo menos segundo as suas palavras, sai como vencedor. E uma debandada pode acontecer dessa direita mais nacionalista em relação ao governo Benjamin Netanyahu. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, com toda certeza, o fato geopolítico que mais marca o dia de hoje, dia 20 de janeiro, é a posse do Trump assumindo como 47º presidente da história do país. Alguns pontos importantes, né? Primeiro que assim, foi uma cerimônia bem mais representativa e democrática do que foram as eleições passadas, ou pelo menos a posse passada, porque a gente teve o Biden, a Kamala Harris, uma série de antigos presidentes democratas, como o Bill Clinton, a Hillary Clinton, que concorreram inclusive contra o Trump, né, participando ali da cerimônia de posse, fora também outros líderes internacionais. Aí sim, geralmente com um programa, né, uma agenda mais próxima do Trump, como Nayib Bukele, como o Javier Milei, como a Giorgia Meloni. Teve também, cara, representantes das chamadas Big Techs, né, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o Jeff Bezos, enfim. Aliás, até algumas cenas constrangedoras aconteceram, as fofoquinhas, né, são ótimas também, tá? Coloco a imagem aí pra vocês entenderem o que eu tô falando em relação ao Jeff Bezos e o Mark Zuckerberg. Mas enfim, né, passado o momento fofoquinha aqui, então fica nítido assim, né? O quanto essa cerimônia foi importante para o Trump mostrar o que ele quer como o seu futuro governo. Vale lembrar, pessoal, que ele pega um governo americano antigo, né, do Biden, muito mal avaliado. As pesquisas indicam que ele saiu com 37% a 40% de popularidade. Isso é muito ruim. E eu colocaria como principais responsabilidades para essa queda de popularidade do governo Biden a questão do aumento da inflação, uma coisa que os americanos não estão acostumados na sua história, e faz com que o Federal Reserve, seja obrigado a aumentar a taxa de juros. E para uma sociedade tão baseada no crédito, isso traz sim prejuízos, é fato, tá? Então a gente teve um aumento muito sensível dos gastos públicos, o teto da dívida estourou algumas vezes, inclusive, né? A Janet Yellen, por exemplo, secretária do Tesouro, teve que fazer ali as devidas interferências. A gente pode falar, pessoal, da cultura woke também, né? Ou seja, essa pauta
pauta de uma agenda mais progressista, que desagradou grande parte da sociedade americana, principalmente a sociedade mais à direita, e talvez a resposta venha agora, né, com esse discurso de liberdade de expressão, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, que também meio que mudou de lado, entre aspas, né, desde que o Trump ele foi eleito, e a gente pode colocar também a política externa, com uma série de insucessos. A saída trabalhada do Afeganistão, a gente pode colocar, por exemplo, a própria guerra Rússia-Ucrânia, que os Estados Unidos despenderam bilhões de dólares. A promessa estava quase em 120, que chegou de fato próximo de 60 bilhões. Mesmo assim, é um valor muito significativo. Para não ter conseguido um sucesso significativo, né, de fato a gente tem a Rússia avançando cada vez em maiores posições, inclusive dominando pontos importantes do Donetsk, como até Shevchenko, recentemente aí conquistado pelos russos. Então Biden sai um pouco desmoralizado. É fato, né? Fora também toda a questão social do seu discurso, estava um pouco idoso, né? Algumas coisinhas que contam muito para a política também, a imagem pessoal. Mas por incrível que pareça, o finalzinho apresentou uma melhora, o que pode ser um prenúncio legal para o Trump. Por exemplo, a gente teve, principalmente nesse último ano, o fato que, por exemplo, os americanos, pelo menos oficialmente, não estão envolvidos diretamente com uma intervenção militar em nenhuma guerra, como estavam, por exemplo, na guerra do Afeganistão, guerra do Iraque e por aí vai. A gente tem, por exemplo, o momento em que os salários eles estão altos nos Estados Unidos e o desemprego está muito baixo, o que demonstra uma economia aquecida. Claro que se você não controla, isso pode gerar inflação. Mas claro, né, que ter emprego e salários elevados é uma coisa legal para o poder de compra da população, numa economia saudável. A gente tem, por exemplo, uma redução da questão, pessoal, das imigrações, dos homicídios que aconteceram na fronteira sul dos Estados Unidos, uma redução também da morte de overdose, principalmente por conta do uso de opioides. Aí entendi, o Ricardo falou então que a situação está sensacional. Não falei isso, está ruim, mas... esse termo, né? Um neologismo aí. Ele deu uma despiorada, né? Ele deu uma melhorada em relação ao que foi durante ali o meio do governo Biden. A gente pode falar, pessoal, uma redução até mesmo da inflação, um crescimento de 3,1% do PIB dos Estados Unidos. E quando você pega, por exemplo, o mercado de ações, principalmente do setor de tecnologia dos Estados Unidos, algumas empresas como a Nvidia, como a Apple, estão ali, galera, nos topos históricos. Então, sim, a gente tem notícias positivas, economicamente, sendo colocadas aí para o governo Trump. E é aí que ele assume os Estados Unidos. Vale lembrar que ele colocou, inclusive, como seu vice-presidente, o J.D. Vance, que representa, né, toda daquela decadência de uma região que já foi tradicionalmente democrata, que é o Rust Belt, e agora sofre com o declínio do desemprego, da fuga das indústrias, e o J.D. Vance, ele vem de uma família desestruturada, que também sofreu por conta da crise econômica desses estados industriais mais tradicionais que perderam suas indústrias, e representa um vitorioso que venceu no Vale do Silício. Como eu falei para vocês durante toda a campanha, nem Trump, nem a Hillary Clinton, a Kamala Harris, tinha uma intermediação muito grande com a classe média. Tanto, por exemplo, que a Câmara colocou o Tim Walz para seu vice, que é um professor de educação física, um cara ali mais ligado à área rural, é um cara que comunicava com as massas muito melhor do que a Kamala Harris, e o J.D. Vance, que representa o vencedor do sonho americano, né, que conseguiu superar uma série de dificuldades e atingiu sucesso financeiro no Vale do Silício, tá? Pois bem, galera, o Trump, no seu discurso de posse, falou sobre várias coisas e fala sobre a implementação de mais de 100 ordens executivas, pelo menos são as informações da Reuters. Como ponto importante, ele declarou uma situação de emergência na fronteira entre Estados Unidos e México. Na prática, isso significa que ele vai poder mobilizar tropas do exército ali dos Estados Unidos para fazer maior fiscalização de fronteira, dar maior poder para a polícia de fronteira que já existe, para tentar limitar a entrada de imigrantes irregulares. Promete também, como eu já trouxe para vocês, fazer a política de deportação em massa dos imigrantes americanos. A gente fala, pessoal, hoje, em situação de irregularidade, estima-se mais ou menos de 10 a 12 milhões de imigrantes. Já trouxe que isso pode ser um grande problema, porque representa gastos públicos. E querendo ou não, para um país como os Estados Unidos, que já vem sofrendo com o processo inflacionário, quando você tem a fuga, né, ou a saída de mão de obra barata, esquecendo qualquer tipo de questão humanitária, pô, esse cara é o cara que poderia gerar um pouco mais de
fazer com que as empresas pagassem menos para os seus funcionários. E, de novo, estou esquecendo qualquer questão humanitária, né? Porque o cara, numa situação irregular, ele é obrigado a aceitar um salário muito baixo, o que acaba fazendo com que o produto, na ponta final, fique também mais barato. Então, ele deportar essa mão de obra vai custar dinheiro e também vai trazer repercussões para o mercado de trabalho. Ele promete, pessoal, por exemplo, o fim da cidadania americana a filhos de imigrantes regulares que nasçam nos Estados Unidos. Só que isso também tem um outro embate, porque aí mexeria na própria Constituição americana. Ele, com essas ordens executivas, não é que ele está criando uma lei, é como se fosse, semelhante aqui no Brasil a um decreto. O presidente não pode criar uma lei, mas ele pode meio que direcionar e dar uma especificidade, para a lei que já existe. Se ele fizer isso, pelo menos com uma ordem executiva, penso eu que a Suprema Corte vai considerar como inconstitucional. Mas, claro, ele tem apoio hoje do poder legislativo americano. Se eles quiserem mudar a legislação, isso pode acontecer. Ele fala também, pessoal, da criação do DOGE, que é o Departamento de Corte de Gastos, que vai ter, na figura do Elon Musk, o principal responsável, lembrando que ele fala de cortar cerca de 1 tri a 2 trilhões de dólares em gastos públicos, falando que isso seria a parte da solução para controle da inflação nos Estados Unidos, e fala também de decretar os cartéis mexicanos como os grupos terror. Tananã, né? Professor, o que muda isso, né? Segundo a doutrina americana, quando você tem um grupo terror, lista, atuando em outra parte do mundo, que seja outro país, como ele age praticando terror contra o Estado americano, os americanos guardam o direito de fazer uma intervenção estrangeira, mesmo sem autorização do país em que aquele grupo está. Vamos falar aqui mais claras, né? Se os americanos, de fato, consideraram os cartéis mexicanos como os grupos terror, isso quer dizer que os americanos podem fazer uma intervenção no México sem necessariamente consultar a Claudia Sheinbaum, que é a atual presidente do país. Aliás, falando em México, ele já falou, inclusive, sobre um decreto uma ordem institucional, que ele vai mudar o nome de Golfo do México para Golfo da América. Professor, mas ele pode fazer isso? Pode. Só que, de novo, para ter uma autorização no mundo inteiro, não é tão simples assim. Vai mudar o nome de Golfo para Golfo da América para o cenário interno americano, mas para cartas náuticas, para a ONU, vai continuar como Golfo do México, a não ser que ele abra algum tipo de processo internacional. Mas internamente não conta muito. Promete que vai mudar o nome, voltar o nome do monte no Alasca para Monte McKinley, em homenagem ao ex-presidente americano, alegando que o nome foi alterado na época para dar um pouco mais de representatividade para os povos originários locais, que não se sentem representados. Mas ele alega que isso é mexer muito com a história americana, então ele vai voltar o nome McKinley para o monte no Alasca. Falou também, da questão do Canal do Panamá, Falou que o Jimmy Carter fez um acordo horrível com os panamenhos de devolução, porque, para quem não sabe, o Canal do Panamá, ele começou a ser construído pelos franceses, ele foi finalizado pelos americanos, e na década de 70, o Jimmy Carter, negociando com o Panamá, fez um acordo de cerca de 20 anos de uma devolução progressiva, até que em 99 o Canal do Panamá passa de novo para a mão do Panamá, não pertence mais aos americanos. Só que o Trump fala que o Canal do Panamá não foi criado para pertencer aos chineses, ou para preferências de taxas feitas aos chineses e não aos americanos, como acontece hoje. Então ele fala que o Canal do Panamá vai voltar para a mão dos Estados Unidos. O que, aliás, é um pouco contraditório, porque ele fala que ele vai ser o presidente pacificador. O Panamá aparentemente não está disposto a ceder o Canal do Panamá, e ele já falou, inclusive, em intervenção militar para conseguir os seus objetivos. Como vai ser pacifista invadindo um Panamá? Não sei, né? E falou também, da questão da Groenlândia, Lembrando que ele considera a Groenlândia como um território muito estratégico para os interesses americanos. Se ele vai fazer de fato isso, é muito difícil a gente saber, porque o Trump, como eu sempre passo para vocês, ele é um negociador que ele coloca a régua lá em cima porque ele sabe que não vai alcançar, mas ele sabe que o seu tratante ali, também que é uma coisa totalmente oposta. Então, talvez ele consiga chegar no meio termo. Ou seja, a Groenlândia, que hoje pertence à Dinamarca, embora queira uma independência cada vez maior e já seja muito mais independente do que foi no passado, talvez não seja anexada pelos americanos. Mas talvez tenha maior número de militares, bases militares, exploração de minérios, não queira fazer tantos negócios com a China como existe hoje, entende? Então, pensou que é muito mais uma tática de negociação do Trump. Ele fala também, da conclusão do muro, Ou seja, coisa que ficou a promessa do seu primeiro governo deve agora ser referendada. Isso é um ponto importante. Ele tem uma vitória quase que absoluta, porque ele teve a maioria dos votos
tanto no colégio eleitoral como no total de votos mesmo. Isso é muito simbólico, né, da aprovação que o Trump tem para fazer o seu novo governo. Ele tem a maioria dos governadores também são republicanos, os juízes da Suprema Corte são de maioria conservadora e o próprio parlamento, o Senado e o Congresso também são de maioria, e a Câmara, né, também são de maioria republicana. Ou seja, ele vai ter apoio, pelo menos no primeiro momento, para conseguir fazer as suas mudanças legislativas. Só que, também já trouxe para vocês, penso que é muito frágil se o Trump não tiver um bom desempenho num primeiro momento, porque grande parte dos republicanos não morrem de amores pelo Trump. O Trump ele é muito mais trumpista do que exatamente republicano. Claro que ele conta com uma enorme aprovação agora, mas se ele começar a tomar medidas um pouco atabalhoadas que atrapalhem a economia americana, penso que os republicanos no parlamento podem começar a apresentar uma certa rachadura aí com o governo Trump. Ele fala também, galera, sobre um memorando contra a inflação no país, alegando um corte generalizado dos impostos, com alíquota para as empresas que passa inicialmente de 21% para 15%. Ou seja, ao contrário da Kamala Harris, que pregava, né, o aumento dos impostos como forma de reverter o aumento da dívida americana, o Trump prega isenções. Professor, mas no primeiro momento vai arrecadar menos. Sim, só que ele alega que isso vai fazer com que tenha mais empregos, movimente mais economia e outros gastos que o Elon Musk vai cortar no seu departamento vão trazer uma estabilidade econômica para o país. Ele promete também a sua política de sobretaxas, é um governo extremamente protecionista, que vai de 10%, 20%, até 60%, até 200% no caso de alguns produtos chineses. Lembrando que ele até ligou para o Xi Jinping no passado recente para tentar negociar, né, para fazer com que talvez não tenha uma guerra comercial generalizada, mas falou que é importante que os americanos, eles são o país da manufatura e vão voltar a ser isso. Inclusive, outro ponto também, que deve ser uma das ordens executivas, é voltar a explorar o gás e o petróleo. Tanto que um dos lemas da sua campanha era a questão, né, drill, baby, drill, ou seja, perfure, baby, né, perfure, alegando que vai reduzir o número de parques nacionais e vai fazer com que os americanos se preocupem de novo com o setor energético, talvez abandonando o Acordo de Paris e outras grandes convenções internacionais que tratem sobre o clima, que aliás foi o que ele fez também no seu primeiro governo. Ele fala também, pessoal, de uma anistia, talvez não geral, né, mas pelo menos de parte das pessoas que invadiram ali o Capitólio, alegando que vários deles estão sendo feitos reféns pelos estados, e fala de deter a loucura dos transgêneros, combatendo eles no exército e também nas repartições públicas, alegando que o mérito vai voltar para os Estados Unidos. Ele fala muito da volta da Era de Ouro, né? Professor, e aquele tema polêmico, que é a questão do tirar o filho, né, sabe o que eu tô falando, antes do nascimento, enfim, ele fala que isso vai ficar delegado a cada um dos estados, porque também é uma questão polêmica. A gente sabe que até a própria Melania Trump, agora a primeira-dama dos Estados Unidos, ela defende o aborto, enfim, né, legalizado nos Estados Unidos. Mas ele fala que cada estado vai ter a sua própria autonomia para decidir as suas próprias questões. E aí, pessoal, defendem, acham que são propostas interessantes? Lembrando também que outro ponto que deve ser revogado, o Biden recentemente declarou Cuba, tirou Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo, né, internacional. A gente já teve declarações de membros do governo Trump e do futuro governo Trump alegando que não, Cuba continua corroborando, então Cuba deve voltar para a lista dos países que patrocinam esse tipo de atividade. Acham que o governo Trump fará um bom governo aí, pessoal, no futuro? Deixa aí nos comentários. Professor, mas você falou muito de política interna, né? E da política externa, temos sucessos aí para o Trump? Então, em relação, por exemplo, talvez o ponto mais sensível atual, que é a guerra Rússia-Ucrânia, o Putin fez uma declaração importante, colocando que nós queremos um diálogo com Trump para alcançar uma paz duradoura, e que ele acredita que ele terá muito mais habilidade em fazer isso do que o Biden. Por exemplo, para quem é velho de guerra aqui do canal, conhece a figura do conselheiro de segurança do Putin, que já foi inclusive presidente da Rússia, Dmitry Medvedev. O cara sempre é o hiperbólico, né? Super exagerado. Ele colocou ali uma frase falando que o Biden, o Walking Dead, se foi e deixou um legado sombrio, e que ele espera que o Trump tenha melhores negociações com o Estado russo. O Trump também já garantiu que ele tem boas relações com Putin e que uma reunião deve ser marcada no mais tardar em fevereiro, para tentar deliberar a paz entre Rússia e Ucrânia. Professor, e como que será essa paz? Muito possivelmente, tá? O Trump nomeou o Kate Kellogg,
que é um general que já participou inclusive do primeiro governo Trump, falando que as regiões que foram invadidas, anexadas pela Rússia, ficarão com a Rússia, será criada uma espécie de zona tampão com a presença de militares europeus para controlar essa zona tampão, não mais militares americanos. Ele fala, né, que os militares americanos têm que proteger a fronteira dos Estados Unidos, falou isso durante a sua posse, falou assim, olha, durante o último governo, a gente teve o presidente se importando muito mais com as fronteiras internacionais do que com as fronteiras dos Estados Unidos. Isso vai mudar. Ou seja, o dinheiro militar, né, dos americanos ficará nos Estados Unidos. E a promessa é que a Ucrânia não entre para a OTAN, pelo menos não no futuro próximo. Professor, e o Zelensky aceitou isso? Então, a relação está um pouco dúbia. A gente sabe que o J.D. Vance, vice do Trump, era um dos principais críticos à ajuda gigantesca que os americanos dão para a Ucrânia. E, segundo as informações, o Zelensky até falou, né? Não, acho que eu não vou para a posse do Trump, acho que não tem muito interesse, né? Não faz muito sentido e tal. O filho do Trump, o Donald Trump Jr., tweetou assim, poxa, mas como assim? Você ficou implorando pra gente, fez 3 pedidos e agora vem demonstrar um desinteresse na posse? Não, nós americanos que não convidamos o Zelensky para a posse presidencial. Então, por todas essas simbologias, pelas declarações, pela amizade, entre aspas, entre Trump e Putin, não prevejo boas notícias aí para o Zelensky. Lembrando que ele continua constantemente, num ritmo não muito acelerado, é verdade, mas perdendo terras para os russos. Professor, em relação ao Brasil, o Lula deu uma declaração colocando que ele espera uma gestão profícua, ou seja, eficiente, boa para os Estados Unidos, alegando que o Brasil é um país da paz e não deseja problemas com Venezuela, com China, com Rússia, com Índia e nem com os Estados Unidos. Inclusive, toda vez que é perguntado para ele, porque a gente sabe que tivemos embates sensíveis, né? O Brasil está na presidência dos BRICS e promete pautar a desdolarização e a criação de um sistema alternativo de pagamentos, que o Trump já falou que poderia sobretaxar em 100% países que fizessem isso. O Brasil, por exemplo, a gente teve o convite feito, né, para o Bolsonaro para que ele fosse a posse presidencial. E a decisão aqui da Suprema Corte brasileira falou que ele não poderia porque ele está sendo investigado por associação aí, né, com questões que eu não vou falar aqui na nossa queridíssima plataforma, tá bom? Mas com atividades não lícitas. Enfim, isso pode pegar um pouco mal também. A própria questão do Mark Zuckerberg, do Elon Musk, falando também das questões que eles consideram como censura nas redes sociais brasileiras, também pode ser usado como um bode expiatório, entende? Porque eu diria que comprar briga com o Brasil pode ser um exemplo para os outros países do mundo. Se bem que o Brasil é muito importante também, né? Querendo ou não, o Brasil é o país mais importante da América Latina. Ele falou, por exemplo, que lá durante o primeiro governo dele, tinha o Bush, que ele tinha, assim, opiniões muito divergentes, inclusive criticando os Estados Unidos publicamente pela invasão ao Iraque, só que isso não fazia com que não tivesse algum tipo de intermediação, que Bush e Lula negociavam muito bem. E ele espera que isso também aconteça com o governo Trump. Vale lembrar que, tirando as possíveis sobretaxas ao mercado brasileiro, de fato, se os Estados Unidos taxarem os chineses como estão pretendendo, a China deve responder e taxar os americanos, o que pode ser sensacional para a agroexportação brasileira, principalmente para milho e para soja, que os americanos são concorrentes em relação ao mercado chinês. A gente teve também, pessoal, o Trump falando sobre a questão da liberdade de expressão, que ele fala que isso nunca mais, né, a justiça vai ser usada nos Estados Unidos para perseguir opositores políticos, e talvez dentro disso já tenha uma primeira questão para ele resolver, que é a questão do TikTok, que foi banido justamente porque havia falta de segurança, segundo o governo anterior e a própria justiça americana, que as informações estavam sendo usadas pela ByteDance para serem compartilhadas com o Estado chinês. Ele revogou, inclusive a rede, né, já voltou a ter atuação nos Estados Unidos por um período determinado, e ele pede para que seja feita uma joint venture com a empresa e com o Estado americano. Ou seja, 50% ali pertencendo ao governo americano, talvez repassando para algum tipo de empresário, coisa que valha, e a outra metade pertencendo aos chineses. Mas aparentemente ele defende, né, que o TikTok continue em operação nos Estados Unidos. A gente teve também, pessoal, outra notícia bem relevante ligado às declarações que eu venho passando aqui para vocês de que a Rússia e a China também, mas principalmente a Rússia, estaria fazendo grandes ataques no Mar Báltico, principalmente nos cabos submarinos. No que eu trago para vocês é um exemplo de guerra híbrida. O que é isso, professor?
Hoje as guerras, elas não são tratadas somente no campo de batalha. Pô, vou lá, tire você, tal, essas coisas. Elas são travadas também em sanções econômicas, no campo da propaganda, em boicote econômico, boicote comercial, suspensão de sistema de pagamentos, até mesmo na questão cultural, com a promoção de músicas, filmes, livros, eventos e por aí vai, né? Um dos meios de você prejudicar muito o país é cortar, claro, a eletricidade em pleno inverno e até mesmo a comunicação. E grande parte dessas transmissões são feitas por meio de cabos submarinos. E o Mar Báltico, que recentemente, com a entrada da Suécia e da Finlândia, está quase que plenamente ocupado pela OTAN por uma região super estratégica. A gente teve uma série de acidentes, vamos colocar assim, acontecendo contra cabos de transmissões, como o Eastlink, por exemplo, no Mar Báltico. E todas as vezes as acusações pesaram contra a Rússia e contra a China, que estariam travando uma guerra híbrida. Pelo Washington Post, hein? Segundo o Washington Post, a gente tem, na verdade, um acidente e não sabotagem russa. Quem fala isso é o Serviço de Segurança da Europa e dos Estados Unidos, alegando que, na verdade, a culpa foi de tripulações inexperientes servindo a bordo de embarcações mal conservadas. A Rússia respondeu colocando que essas notícias só mostram como os americanos e os europeus primeiro acusam a Rússia, inclusive na questão do próprio Nord Stream, para depois fazer as acusações. Ah, entendi. O Ricardo falou que a Rússia é boazinha da história. Não falei, né? Não existe bonzinho na geopolítica, claro. Mas se as informações forem verdadeiras, pelo menos nesse caso, não é culpa da Rússia travando essa guerra híbrida. E para finalizar, pessoal, última notícia super relevante está ligado ao cessar-fogo estabelecido entre Israel e faixa de Gaza, que eu já passei para vocês aqui algumas vezes, inclusive, maiores detalhes sobre como que vai funcionar, as 3 fases, enfim. Mas o mais importante é como que isso está sendo visto pela comunidade internacional e localmente também. Se você pega fotos, por exemplo, da faixa de Gaza, algumas fotos de outros territórios que têm a presença do Hamas, eles estão tratando como se fosse uma grande vitória da organização, inclusive com o líder falando que um ataque como o do dia 7 de outubro pode acontecer num futuro próximo de novo. Os líderes da direita ultranacionalista israelense estão ficando pé da vida com isso. O Ben-Gvir e o seu partido, por exemplo, renunciaram apoio ao governo Benjamin Netanyahu, alegando que não farão pressão para derrubar o primeiro-ministro, mas que não apoiam mais o governo. Segundo o próprio Itamar Ben-Gvir, o acordo de rendição com terroristas só joga contra o Estado de Israel. Professor, mas é verdade isso mesmo? Então, falar que é uma vitória eu não considero, porque eles estão assim, né? Todos os seus principais aliados, como o Hezbollah, o próprio Bashar al-Assad, o Irã, enfim, foram atacados e estão muito mais fragilizados do que estavam no passado. A faixa de Gaza, principalmente a região mais ao norte, que agora os palestinos podem voltar para lá, mas está tudo destruído, né? Não sei se eu considero exatamente isso como uma vitória. Mas se Israel tratava uma vitória na faixa de Gaza como a eliminação do Hamas, isso não aconteceu, pelo menos não por enquanto. Como até trouxe, o Benjamin Netanyahu, ele fala aí a bocas pequenas que ele vai fazer algumas fases e quando os reféns forem resgatados, ou pelo menos parte deles, a guerra voltará. Ou seja, eu não acho que o Benjamin Netanyahu vai ficar satisfeito com o Hamas controlando a faixa de Gaza, mesmo com resgate parcial de alguns reféns, e assim, um cessar-fogo muito frágil, que já estou dando aqui de um adivinho, pitoniza para vocês. Não vai durar até o final da 3ª fase. Israel vai voltar a atacar, bem como o Hamas vai voltar a se organizar. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.